Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou em um lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós ouvimos a versão de São Lucas para o Sermão da Montanha. São Lucas chama o sermão que em Marcos, em Mateus, aliás, é chamado de Sermão da Montanha, de Sermão da Planície, porque diz que Jesus, descendo da montanha, chegou a um lugar plano e ali pronunciou o sermão que nós acabamos de ouvir. Eu acho que dá para unir as duas coisas. De fato, havia uma elevação, não chegava a ser uma montanha, porque essa região não é uma região de altas montanhas, mas provavelmente alguma colina, e ali nos pés da colina, até para dar possibilidade de vocalização, dali Jesus fez o seu sermão. Muito parecido essa cena com Moisés descendo do Horebe para dar ao povo de Deus os 10 mandamentos, para pronunciar da parte de Deus o que Deus tinha, o que Deus tem para dizer para o povo. Então Deus hoje nos fala pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco. Só que o que tem de diferente no sermão dado por Jesus na versão de Lucas é que, além das bem-aventuranças, São Lucas acrescenta algumas maldições que saem da boca de Jesus. Sim, você ouviu bem. Jesus diz: ai de vós, 4 vezes seguido. E como que dizendo: olha, isso aqui, se vocês forem por esse caminho, vocês vão terminar mal. Bênção para quem busca Deus e se deixa tocar na sua dor, no seu sofrimento, e maldição para aqueles que, esquecidos de Deus, levam uma vida longe de Deus, achando que a curtição dessa vida é o que vale e que isso é que se chama felicidade. Vamos por partes. Aqui aparecem aquelas inversões que só Jesus sabe fazer. Pobres, famintos, aqueles que choram, os que são odiados, os expulsos, os insultados, os amaldiçoados. Esses são chamados por Jesus de bem-aventurados, porque eles passam por tudo isso com Jesus e por causa de Jesus. A dor e o sofrimento tomam outro significado.
Eu estava vendo um desses Reels do Instagram, e um cara, era uma passagem, acho que ele estava dando uma entrevista, criticando a fé cristã, criticando a fé católica, porque dizia ele que é uma fé baseada em sofrimento, em renúncia, em uma carga pesada, em culpa. Essa é a grande acusação. Eu queria só ter uma pequena conversa com esse cara. Em que mundo ele vive em que não se tenha dor, sofrimento, problemas e culpas? Eles não creem em Deus, eles já são de uma sociedade pós-Deus, e eles lotam os consultórios dos psiquiatras e dos psicanalistas, que são os que mais ganham dinheiro no mundo de hoje, com essa gente tão moderna, tão evoluída, que não crê mais em Deus. Interessante isso, né? Eles dispensaram Deus e pagam uma nota violenta com psiquiatras e psicanalistas. Então, dizer que a religião é um peso, é culpa, que a religião é um lugar de exaltação da dor e do sofrimento, inclusive baseado nesse texto que você acabou de ouvir. Jesus dizendo que são bem-aventurados os que choram, os que sofrem, os que são amaldiçoados, os pobres, os que passam necessidade, os que têm fome. Jesus está dizendo que eles são benditos, que eles são bem-aventurados. E a nossa cultura moderna, ouvindo isso da boca de Jesus, vai dizer, está vendo? Olha aí, é por isso que eu não faço parte dessa religião. É por isso que eu não sou cristão. É por isso que eu não creio nisso. Porque é uma exaltação de tudo que não presta. O primeiro a dizer isso, a ter coragem de dizer isso com todas as letras, foi Nietzsche. Nietzsche foi o primeiro cara, naquele livro famoso dele, O Anticristo, em que ele diz que o cristianismo é a religião dos perdedores. Nós cristãos temos essa mania de ter pena daqueles que a natureza escolheu para colocar para fora. A regra, a lei, é a lei do mais forte. Se o cara é fraco, ele tem que ser eliminado, ele tem que parar de reproduzir, ele não tem que passar a genética podre dele para frente. E nós temos essa mania de ficar chaleirando, de ficar cuidando de pobre, de ficar cuidando de quem é doente. Nós temos essa mania terrível, nós cristãos, de fundarmos asilo para pobre, de fundarmos orfanato para pobre, de cuidar de pobre, de quem tem fome, quando na realidade essas pessoas deveriam desaparecer. Porque a própria natureza selecionou os mais fracos para sumirem, para desaparecerem. Fecho parênteses aqui, que eu abri sem você perceber. Mas é para dizer que isso que Jesus falou não soa bem nos ouvidos das pessoas. Mas Jesus está dizendo que há uma recompensa para essas pessoas. Nessa vida, a paz de estarem com Ele e de terem forças para enfrentar a dor e o sofrimento, porque ela vem, independentemente de você ser assim ou ser assado. E mais do que isso, o verdadeiro profeta, ele vive assim. Ele é assim. Ele é tratado assim. Então, a segunda parte do sermão vem a parte que eles esquecem, que são as estranhas maldições que Jesus lança. Os ai de vós. Ai de vós ricos. Ai de vós que tendes fartura. Fartura é na mesa. Está falando de comida. Fartura nesse sentido. Ai de vós que dão risada. Você agora que está rindo. E vocês que estão sendo aplaudidos e elogiados. Agora eu pergunto para você, o que tem de errado? O que Jesus tem contra as pessoas que estão dando risada? O que Jesus tem aqui contra? Por que essa maldição, esse ai de vós? A pessoa que deu certo na vida e conseguiu, construiu um patrimônio, ou que herdou um patrimônio, e eu vou dizer para você, nada. Nada, absolutamente nada. Não tem nada de errado nessas coisas. Em ser rico, em ter fartura, em dar risada e em ser elogiado. Vamos lá. Domingo passado, o evangelho de domingo. Lembra do evangelho de domingo passado? É estranho que a maioria dos católicos não lembra do evangelho de hoje. Quando terminar essa missa e eu ficar ali fora e perguntar qual é o evangelho, eu vou passar vergonha.
Qual foi o evangelho? Ai, meu Deus, o padre falou tão bonito, peraí. Que dirá o de domingo passado? Mas apenas para lembrar, o milagre da pescaria, daquela pescaria abundante. Jesus diz, vamos para águas mais profundas, vamos adiante, vamos à frente. Senhor, mas nós pescamos ontem à noite, não deu nada. Imagina agora de dia, com o sol a pino, essa barulheira do povo aqui na praia, e o Senhor vai andar a gente pescar? Mas em atenção à tua palavra, em obediência à tua palavra, nós vamos lançar as redes. Lembra disso? E eles lançaram as redes e a pescaria foi abundante, tão abundante que precisou chamar outro barco. Tamanha a quantidade de peixes. Eu quero só dizer para você uma coisa, que para um pescador, uma pescaria desse tamanho significa ser rico. Significa que eles estavam com a porca cheia. Deus não tem nenhum problema com abundância, com fartura, com a risada, a alegria. Imagina a alegria dos pescadores, não é? Com aquela pescaria que não cabia dentro do barco. Com que felicidade, com que alegria eles reagiram. E quantos elogios eles receberam de quem não sabia que aquilo foi um milagre. E elogio do mesmo modo, porque a fé, a obediência deles é que fez com que aquele milagre acontecesse. Sim ou não? Então, vamos lá. Então, ser rico, ter fartura na mesa, dar boas gargalhadas e ser elogiado, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque tudo isso aconteceu com Jesus. Com Jesus na barca. Agora, quando o cara acha que a felicidade dele consiste em ter dinheiro, que a felicidade dele consiste em ter fartura na mesa, em estar dando gargalhada e sendo elogiado, porque a felicidade dele consiste em coisas materiais, nesse momento, ai de vós. O ai de vós é o engano de ser rico, de ter fartura, de rir, de ser elogiado, pondo a felicidade, a esperança em coisas materiais, não reconhecendo que a fonte de toda a bênção, de toda alegria, de toda a riqueza, de toda a fartura, de todo o riso verdadeiro, de todo o elogio verdadeiro, só pode vir de Deus. Só pode vir de Jesus. Aí o riso é verdadeiro. Porque enquanto eu dou risada, eu não me esqueço que tem gente chorando. Porque enquanto eu tenho fartura na minha mesa, eu não me esqueço que tem gente passando fome. Inclusive, dessa fartura da mesa, vai para a mesa dos pobres. Sai da minha mesa para a mesa daquele meu irmão que precisa. Porque a minha riqueza não fica fechada no meu egoísmo, mas se abre para que seja bênção também na vida de outras pessoas. Produção de riqueza, emprego, trabalho, fortuna, riqueza que é dividida, que é condividida. Porque a riqueza, ela tem uma hipoteca social sobre ela. Ai de vós, os ricos, que não compreenderam que sobre a tua riqueza, sobre a tua fortuna, existe uma hipoteca social que Deus vai cobrar. Porque Deus te fez, porque Deus te deu inteligência, porque você chegou onde você chegou, para que você colocasse a serviço do reino de Deus, do Senhor, tudo que você tem, tudo que você possui. Ai de vós, você que está aí satisfeito porque você tem sido elogiado. Você muitas vezes, e cuide disso, tem sido elogiado porque você é politicamente correto. Porque você não tem coragem de colocar dedo em ferida. Porque você não tem coragem de dizer a verdade. É por isso que você está coberto de elogio. O dia que você começar a abrir a boca para dizer a verdade, para colocar o dedo na ferida, você vai ouvir também críticas. Você também vai ouvir xingamento. Você será isolado. E aí você vai sentir na pele que as duas coisas, pobreza e riqueza, caminham juntas. Elogio e desprezo caminham juntos. E não é porque eu tenho Deus na minha vida, fartura na minha mesa, que eu vou me esquecer. A maioria dos brasileiros nesse momento vive uma das piores caristias da história desse país.
Como é que eu posso ter na minha mesa fartura? Esquecendo-me de um Brasil que vive na situação que nós estamos vendo e que há muito tempo nós não víamos. Faça então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, um exame profundo de consciência. Porque a crítica que Jesus está fazendo, veja, tinha gente da Galileia e da Judéia. Nos que ali o ouviam, haviam aqueles que traziam consigo a mentalidade de uma teologia da prosperidade. Sim, vamos falar sobre isso. Que inclusive invadiu a mente de alguns católicos. Claro que na nossa cultura, a teologia da prosperidade, ela avança nessas igrejas neopentecostais, mas não estamos imunes, nós católicos, dessa mentalidade. A mentalidade que chama o sofrimento de maldição, que chama o sofrimento, a dor, a fome, de castigo, como se isso fosse uma ação apenas diabólica, e como se por trás do sofrimento, da dor, não existisse a nossa precariedade humana, a nossa fragilidade humana, e que, pior, por trás de todo o sofrimento também não existissem os algozes, os criminosos, que se sentam nos seus tronos de poder e fazem o povo sofrer. Essa mentalidade mágica, não é? De que porque eu tenho condições, é porque eu sou abençoado por Deus. Porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho riqueza, olha aí a prova de que Deus me ama. E se Deus me ama, Ele chancela pelo meu lucro, pelo meu avanço financeiro, pela minha prosperidade. É como se Deus estivesse chancelando a minha vida. E aí você vê esses caras, né? E aí o que é mais, assim, aqui em Alphaville, gritante, são esses emergentes, não é? Não vou dizer o nome, mas você sabe de quem eu estou falando. Esses youtubers famosos, desses influencers, que agora, riquíssimos, vieram morar aqui entre nós. Que coisa linda. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, mas cuidado. Cuidado. Não é porque você tem sido, aspas, abençoado financeiramente, que isso significa que Deus esteja abençoando e chancelando o tipo de vida que você está levando. Isso que eles pensam. Olha aí, ó, minha vida prospera. Aí, ó, Porsche na garagem, Ferrari, mansão, iate, mulheres. Estou parecendo o desenho do Pica-Pau. Não é assim? Tem um desenho do Pica-Pau que ele vai imaginando ele com dinheiro. Aí ele acha, bom, então o estilo de vida que eu levo está aprovado por Deus. Tanto está aprovado, olha como Deus está me abençoando com dinheiro. Olha como Deus está me abençoando com iate. Olha como Deus está me abençoando com mulheres. Não é verdade? Para algumas pessoas, escute bem. Escute o que eu vou lhe dizer. O dinheiro é maldição. Ai de vós. Na mão de algumas pessoas, dinheiro na mão é vendaval. Eita. Pecado Capital, uma novela. Então, bem-vindos, somos antigos. Do tempo que a gente podia ver novela e não se contaminar, que era uma coisa tranquila, né? Hoje, dinheiro na mão de algumas pessoas é desgraça. Dinheiro na mão de algumas pessoas é destruição, é maldição. Por isso que Jesus diz, ai de vós. Entendeu? Ou não entendeu? Eu vou desenhar? Vou, eu desenho então. Se, vamos pegar aqui, a posse do Trump, na mesma fileira, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bezos é outro, e Elon Musk. Menino, é muito dinheiro junto. A economia do mundo ali do lado. Sim ou não?
Rapaz, não dá para ser... Olha, agora imagine estes homens poderosos colocando esse poder financeiro a serviço de verdade da humanidade, do reino de Deus, do nome de Jesus, do Evangelho. Eu estou subindo de categoria, né? O bem ao ser humano, depois um grau a mais ao reino de Deus e a sua justiça, e ao Evangelho de Cristo Jesus. Vocês já imaginaram? Então, houve uma época que isso aconteceu, na Idade Média, que a tua escola, o teu professor, ele disse para você que a Idade Média foi a Idade das Trevas, pois a Idade Média foi a Idade da Luz, do Gótico. Como é que as trevas, como é que a ignorância poderia construir catedrais, amigo? Poderia ter inventado as universidades, meu amigo. Poderia ter inventado uma coisa chamada hospital, que não existia até a Idade Média. Foram os poderosos, os reis, os príncipes, que eram grandes cristãos, eram católicos com todo o erro e defeito que você tem. Não venha para o meu lado, não. Com as mesmas misérias que você tem, mas eles colocavam o poder financeiro deles em favor dos outros. Aí você, que só leu a biografia, a bibliografia que lhe passaram, aquela, né? Enviesada, aquela marxista, aquela Foucaultiana, você não vai ler nunca o que de fato se passou. Ai de vós. Vou terminando agora. O contraste, meu irmão, está posto. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro está na lei de Deus e não na confiança nos homens e nos bens desse mundo, porque ai do homem que põe sua confiança no homem, ai do homem que põe sua confiança, sua esperança nas coisas desse mundo e não em Deus, está posto diante de você dois caminhos completamente diferentes. Salmo da missa de hoje, Salmo número 1. Salmo número 1. Feliz aquele que anda no caminho do justo e não vai pelo conselho dos ímpios. Ai daquele, então, portanto, que se senta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, e fica ali sendo aplaudido. Ao contrário, se eu ponho a minha confiança em Deus, eu sou como uma árvore plantada perto do regaço, e não como a erva, que quando o sol sai, ela seca e o vento leva. Porque tudo isso que os homens e mulheres de hoje têm como valor são vaidade diante de Deus, pó diante de Deus, palha seca diante de Deus. Faça sua escolha nesta manhã. Eu quero, Senhor, progredir na Tua graça, na Tua presença. Sim, Senhor, com fartura. Quero rir, quero ser feliz, mas com o Senhor. Porque aí, Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu sei que estou seguro nas Tuas mãos. E esse é o resumo de tudo. Feliz é quem a Deus se confia. Repita no seu coração: feliz é quem a Deus se confia. Feliz é quem a Deus se confia. E aí a pergunta, meu irmão, em quem você tem confiado? No que você tem confiado? Essa impaciência no seu coração, essa situação que se prolonga na sua vida de uma falta de paz verdadeira, de uma insegurança, toda hora achando que vai perder, achando que tudo girando em torno de bens materiais. Não que eles não sejam, repito, não que eles não sejam importantes, mas eles não são a fonte verdadeira da felicidade. Então nesta manhã, o convite é: venha para o altar do Senhor, venha para junto de Jesus, plante a sua vida neste altar, e daqui você receberá a graça, a fonte de água, a fonte de vida necessária
para que todos os teus caminhos sejam abençoados, para que a tua vida profissional, a tua vida sentimental, a tua vida empresarial, para que todas as áreas da tua vida sejam hoje abençoadas. É o que nós te pedimos, Senhor, em teu santo nome. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.